O Meiuca está aqui na Fox Sports para entrevistar o jornalista Mauro Betti. Se liga aí. Fala galera, estamos aqui com o Mauro Betti, aqui na Fox Sports. No Hall da Fama. Você está. Honra sua. Um bate-papo agora sobre futebol e um pouquinho de jornalismo. Ou é futebol ou jornalismo ultimamente. Aliás, ou é futebol, é culinária, Masterchef, ou política, economia. Está faltando jornalismo. Tem um monte de jornalista na rua, lugar de jornalista na rua, mas não na rua da amargura como estamos. O nível do futebol brasileiro está acompanhando o nível do jornalismo? Sabe o que é interessante? Uma das coisas que a imprensa fala depois do 7-1 ou antes, né? Enfim, ou durante, né? Ah, treinador precisa se reciclar, jogador precisa se reciclar, gandula precisa se reciclar, cartola. E o jornalista? É só os outros que a gente não. Eu acho engraçado, de repente, a gente está fazendo uma entrevista, uma coletiva, aquelas coisas chatíssimas, mas é o que dá para fazer com 600 jornalistas. Aí, de repente, o treinador dá uma resposta meio torta e fala, e coloca uma pauta pra gente. Deve falar, o jornalista, o repórter, comentarista, apresentador, jogador, enfim. Você não queira me dar lições de jornalismo, né? A gente fica o tempo inteiro cornetando os caras, põe esse, tira o outro, bate de 3 dedos, bate de 17 dedos, porque o cara não pode reclamar. O jornalista tem uma dificuldade de fazer autocrítica monstruosa, se é que um dia a gente fez. Quando sai da linha, assim, o jornalista se assusta, o jornalista não tá... Eu vejo muito, ultimamente, as entrevistas do Juan Carlos Osório. Tem. E muita gente criticando... Eu me vou a quedar, são muito chatas, parece novela mexicana. Aliás, literalmente é uma novela mexicana. É. Mas o pessoal gosta de pegar no pé porque ele é sincero demais. Ó. A gente não está preparado para isso. Nem sempre a sinceridade é uma virtude. No mundo do futebol, menos ainda. Por exemplo, teu filhinho apresenta um desenho lá para você e fala, tá lindo, tá uma porcaria. Você vai falar que tá uma desgraça. Claro. Você dá um jeitinho, aquela coisa e tal. Só que a gente não sabe lidar com isso. E eu, jornalista, repito, não sabe lidar com a própria crítica. E mais a autocrítica, a gente tem que repensar muita coisa, a gente tem que reciclar muita coisa no jornalismo. É o momento mais terrível da história do jornalismo, do jornalista. O nosso emprego, o nosso jornal está acabando, o nosso papel não sei qual é. Né? A gente não se insere nas mídias sociais, aliás, a gente é antissocial nas mídias. Parece organizações bloco, não do Adolfo Bloch, mas é o colega bloqueando todo mundo no Twitter, no Orkut, não sei o que lá. A gente não aguenta a crítica. Tudo bem, tem nego que entra do sarrafo, mas a gente também sarrafeia os caras, sarrafeia o público, sarrafeia treinador, jogador, chama de perna de pau, chama que nunca pode jogar no Corinthians, na seleção brasileira, no Flamengo, e a gente não faz o mínimo de autocrítica. Um pouquinho mais de pé no chão, um pouquinho mais de humildade, né? De modéstia, era legal pra gente também. É o que dizia o Daniel Passarella, grande jogador e ex-treinador do Corinthians há 10 anos. A imprensa somos los invictos, a gente não perde uma, né? E quando a gente erra, não é que a gente erra, são os fatos é que desandam. Como mudar isso? Mudando, tendo mais umidade, tendo um pouco mais de modéstia, tendo mais preparo, tendo mais condições para se preparar, mais acesso à informação como temos, um pouco mais de oportunidades, que os nossos próprios patrões nos respeitem mais, que nossos próprios patrões lembrem que a função precípua da imprensa, princípio é bonito, é contar história, não contar número, né? Que a gente não fique medindo o trabalho de alguém, a audiência, né? Aquela coisa de dar mais bola para o índice de audiência, mais para o índice do que para a audiência, aquela coisa de ver page view, clique, curtida, like, joinha. Não é isso. Claro que isso ajuda a mensurar. Mas, senhores mídias também, não é o seguinte, não é só porque o cara, de repente, é mais pop que é bom. Tá tudo bem, vamos todo mundo ouvir Restart na época que eu ouvi Restart. Melhor que o Tom Jobim. Tem uma época que o Restart, sei lá, vendeu mais que o Tom Jobim. É melhor? A gente tem muita coisa a pensar ou repensar, ou pensar pela primeira vez. Tem muita coisa errada, sim, tem a crise do país, crise interplanetária, ok. Mas tem muita coisa errada no jornalismo e não só, claro, no jornalismo esportivo. Uma crise intelectual. Também, aí volta a questão de preparação num país profundamente injusto, onde se paga o que não se paga aos professores, onde às vezes os nossos pais não cobramos o que devemos dos alunos, dos nossos filhos. É uma série de coisas, não é um problema só, não é só de um partido, não é só da oposição, é de um rol de coisas, e não é só de agora, é de décadas, né? É um país muito rico, é um país que tem muitas capacidades, é um país muito inventivo, é um país que tem jeito, às vezes tem jeitinho demais no Brasil, mas é uma crise muito longa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem condições tecnológicas hoje, do que a gente está fazendo aqui, de você ter acesso à informação. Hoje é quase que proibido você ser ignorante, eu sou burro, porque você tem acesso. Hoje não você precisa ter a enciclopédia Barça, você dá uma clicada, em vez de entrar, sei lá, no Periscope, cara, vai, sei lá, baixa um audiobook, baixa um livro no Kindle, sei lá, você tem informação, cara.
qualquer coisa. Não entra na internet só para o Xvideos. Você tem coisa de A a Z para você procurar. Se quiser ter o Xvideos também, para dar uma descansada, relaxada. Mas você tem coisa com os seus dedos da mão muito legal para você acessar a informação. E até por isso o trabalho do jornalista é fundamental, para a gente ajudar a editar. O verbo editar na origem latina é escolher, para a gente escolher e passar a melhor informação possível, que essa é a função básica do jornalista de qualquer área. Buscar a melhor versão possível dos fatos e não ter aquela prepotência, arrogância, jactância de a gente achar que nós é que sabemos, só nós. E você que convive com todo tipo de jornalismo, todo tipo de jornalista, perdão. Ou de gente que está no jornalismo. Porque o problema é esse. Todos são jornalistas. Tem muito repórter metido a besta e tem muita besta metida a repórter também. Tem algum conflito da geração papel e caneta com a geração tablet? Às vezes tem deles, da minha não. Até porque eu já nem lembro mais, a minha geração eu já nem lembro mais. Eu estou há 28 anos no jornalismo, 25 no jornalismo esportivo, peguei várias gerações, graças a Deus consegui abrir algumas portas para novos talentos e talentos muito melhores ou que sabem muito mais, por exemplo, de futebol do que eu, de outras coisas também. Às vezes há um preconceito, mas não pode haver nos dois lados, essa coisa, velharia. Não, a gente tem história. Essa bobagem inominável de quem vive de passado é museu, você tem que ter história para ter museu, para você viver. E é bom conhecer o passado para evitar os erros do presente, para projetar minimamente o futuro sem ser o professor Vanderlei Luxemburgo, de projeto, planejamento. Então, assim, é fundamental você fazer esse mix. E você convive em casa com seu avô, bisavô, tataravô, cachorro, cadela, cágado, sei lá, e para evitar outras cágadas na sua vida, você tem que saber e ter um meio campo com gente de várias idades. Você não vai tratar só com gente ou só vai falar para gente sub-3 ou para sub-200. Você não vai falar só com o Gabriel Jesus e nem com o Paulo Baier. Você tem que fazer um mix disso aí. Acho que o jornalista erra demais. Sim. E não está nem aí para isso. E não assume... Nossa, ele erra, como qualquer outro profissional, só que a gente tem dificuldade de assumir os próprios erros e a gente tem aquela maneira de esquecer, né? Não tem esse o erramos. Se bobeasse aquela coisa da página 3 da Folha de São Paulo, erramos, era o jornal inteiro, né? E a gente, às vezes, não tem isso, não tem um ombudsman, não tem um ombudswoman, a gente acha que só nós sabemos, né? Repito, os fatos é que desandam. Então, um mínimo de humildade e coerência para nós, jornalistas, seria muito importante para melhorar o nosso serviço, para melhorar o nosso produto. Você falou de... patrões têm que ter mais tolerância, mais entendimento. Como é que foi a sua saída da Bandeirantes? Foi difícil digerir tudo? Foi uma grande jogada de marketing, né? Porque em menos de uma hora eu era primeiro lugar no Trending Topic mundial do dia 1º de agosto de 2013. O que prova que aquele dia foi um dos dias mais borocochôs da história da humanidade. Não tinha nenhum assunto. Nenhum assunto, só a minha demissão. Acabei sendo readmitido sem ter sido demitido. Aí depois, em março de 2015, fui demitido de novo. Mas assim, a Bandeirantes, eu convivi 40 anos lá. Eu cresci lá na Bandeirantes. Eu conheci a mãe dos meus filhos lá. Meu primeiro emprego na TV... Não, segundo emprego na TV. Não, terceiro. Fazendo as coisas. É muito doido. Da TV aberta, digamos, como comentarista de jogo, foi na Bandeirantes. Então, toda uma história na rádio, na TV, enfim, muito grande. Meu pai foi lá, depois de 17 anos de profissional, que eu trabalhei pela primeira vez com meu pai num programa no Band Esportes, Bet. Então, tinha toda uma história. Mas a Bandeirantes me ensinou muitas coisas, inclusive a ser mais profissional. Como eles cortaram números e não nome, e muito menos sobrenome, e não acho que a gente tinha que ser a família Sarney do jornalismo, os betting, quer dizer, o meu pai já não estava mais lá, ou mesmo se tivesse, repito, eu levei 17 anos o trouxa aqui para trabalhar junto com meu pai, e foi uma ideia do canal Band Esportes, a gente não teve nada para ajudar. Tem outro primo brilhante, irmão, que é o Eric Betting, que também fez uma carreira absolutamente brilhante e independente da gente, e até da mãe que é jornalista e da irmã que é jornalista. Então, assim, foi um negócio impressionante, emocionante e tal, mas eu não queria essa jogada de marketing, né? Eu precisava ter sido demitido para ser o que fui. Mas fiquei feliz porque um mês depois ganhei o Comunique-se, né? Eu achei engraçado me mandarem embora no mês seguinte, ganhar o único Comunique-se da rádio, né? Mas enfim, valeu, né? Mas estou muito feliz agora na Jovem Pan, depois das 2 demissões, até porque havia uma possibilidade, eventualmente, de eu continuar no Grupo Bandeirantes. Mas se eu fosse demitido pela 3ª vez, aí só pedindo música na Co-Irmã, Globo, no Fantástico, porque ninguém é demitido 3 vezes no mesmo lugar. Mas quem sabe, ainda tem as portas abertas e o coração aberto. A Bandeirantes matou muito bem na Jovem Pan, como aqui na Fox também. Qual a importância do teu pai na sua carreira? Total, né, cara? Assim, como de qualquer pai. O pessoal lembra, eu fiz faculdade de Direito, o pessoal falava, o pessoal da USP, né? Você vai, né? Meu pai na época tinha acabado de entrar na TV Globo, lá em 85. Aí eu falei, agora beleza, né? Teu pai na Globo. Eu falei, realmente, meu pai, quando ele sair, ele vai botar direto, né? Você não trabalha no escritório de advocacia do seu bisavô, avô, pai do cachorro, né? Então, assim... Se você não tivesse talento...
Acho que não. Algumas vezes sim, ajudou e até hoje ajuda. Pô, é Beth, filho do Jomir, mas eu acho que, 25 anos de jornalismo esportivo, 28 anos de jornalismo, graças a Deus, todos os prêmios, todos os lugares que eu trabalho, mais videogame, mais documentários, 15 livros, palestra, um monte de coisa. Acho que não é só porque eu sou Beto, acho que é porque eu sou Mauro. Meu pai ajudou muito, e por osmose eu aprendi jornalismo e aprendi vida. Meu pai era o melhor jornalista que um pai pode ser, e eu fui como filho o melhor. Ele era o melhor pai que um jornalista pode ser, o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. E me ajuda até hoje, né? Mas ele não era o cara, faz isso, não faz aquilo, até porque ele não falava, ele falava de economia. Aliás, ele mais falava que fazia, porque quem entendia de economia era a dona Lucila, minha mãe. Mas ele foi fundamental, assim, pelo Palmeiras, e foi o Palmeiras, que eu sou, há 49 anos, que me levou a ser jornalista esportivo há 25. Ele te influenciou mais no jornalismo ou no Palmeiras? Mais no Palmeiras, mas isso não se influencia, né? Isso não existe, né? Os meus 7 livros de Palmeiras ou palmeirenses, eu brinco que é o meu primeiro livro de ficção, que é o dia em que me tornei palmeirense. Não tem esse dia, é o dia que eu fui concebido. Como eu não quero saber, nem vocês querem saber detalhes da minha concepção, segue o jogo. Então, meu pai me ensinou a ser palmeirense, mas na verdade não se ensina a ser palmeirense, você é. Não é só ser palmeirense, corintiano, são paulino, o que for. Você é. Então, ele pode ter ensinado o hino, pode ter ensinado o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir da Guia, Edu Levinha, César Enei, mas isso a gente vai aprendendo com tudo. Ele me ensinou meio que por osmose jornalismo, né? A minha e a família inteira. Há uma demagogia de que jornalista não pode torcer? Então, eu só te repito, eu só sou jornalista esportivo há 25 anos porque sou palmeirense há 49 anos. Sim. Eu tenho o direito como cidadão de ser jornalista, de ser palmeirense, e tenho o dever como jornalista de não torcer e nem destorcer para o Palmeiras. Eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Eu sou um palmeirense que está jornalista, jamais vou deixar de ser palmeirense. O jornalista não pode deixar o clube que torce, não pode inventar time para torcer, pode até esconder, ok, mas não pode inventar time para torcer e muito menos trocar de time. Eu não sou jornalista, qualquer pessoa. Se você tiver um amigo que trocou de time, troque de amigo. Você pode trocar de cabelo, pode trocar de sexo, pode trocar de partido, que é a coisa mais fácil de time, jamais. É questão de caráter. Tem uns familiares incluídos nisso. Então tira da família, arranca da família, cara. Então assim, não tem problema. Eu tenho certeza que é absoluto que nos últimos anos tinha presidente do Palmeiras que não gostava do Palmeiras. Treinador com certeza. Centroavante, então, menos ainda, né? Mas então, eles não tinham problema. culpa de estar lá. Exato. A árbitro a gente sempre acha que torce pelo adversário. Então assim, acontece, cara. Engraçado assim. que semana passada a gente entrevistou o Loebre. Grande Lebre. Grande palmeirense. Enorme. Saímos, um garçom veio. Como é que você tem coragem de entrevistar esse cara? Esse cara Muito só ferrava o Palmeiras. Porque esse cara é corintiano. na dúvida, no caso dele, no meu também, é assim, na dúvida a gente não sabe se a gente, quando tem um lance polêmico, por exemplo, o É zagueiro... mais difícil analisar o Palmeiras do que os Não outros é mais times? difícil, a gente se cobra mais. Eu, pelo menos, me cobro mais, a grande maioria dos jornalistas de qualquer time se cobram mais. Por quê? A gente fala, pô, será que o lance polêmico, será que são os meus olhos com 7,5 graus de miopia, 1,5 de astigmatismo, eu não sei quanto de presbiopia que não viram, ou é o meu cotovelo ou é o meu fígado? Na dúvida, então, quase sempre, para não dizer sempre, eu vou contra o Palmeiras. Em lance de arbitragem, ou de repente o time está bem. Por exemplo, o Marcos, que eu fiz a autobiografia dele, eu nunca fui santo. Será que o Marcos é tudo isso? Não sei. É que nem falar, a camisa do Palmeiras é bonita? Seus filhos são bonitos? Claro que é. Então, às vezes, é que a gente perde um pouquinho. O fundo é verde, mas é por acaso. Mas é por acaso, é um fundo neutro, embora não seja neutro em relação ao Palmeiras. Mas é assim, a gente tem que tentar ser isento, imparcial, objetivo. Mas o torcedor, o nosso público é torcedor. O cara já acha que se o zagueiro do seu time entrar e arrancar a cabeça com uma peixeira, e a gente falar, foi pênalti, o cara fala, não foi nada, foi sem querer. Então assim, é um torcedor. A minha própria mãe, dona Lucília, é presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras. E ela cobra seu jornalistinha, metido imparcial, seu corintianinho. Quando eu escrevo os textos para o Corinthians, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Grêmio, ela fica enlouquecida. Ela e os palmeirenses. A torcida do Palmeiras me cobra muito mais para que eu seja um porta-berra da arquibancada do que as outras torcidas. Eu sou muito mais exigido pelo Palmeiras do que qualquer outra torcida. E mesmo, até porque, principalmente que eu faço uns textos para o Corinthians, para o Rogério Ceni, o pessoal gosta e tal, e o torcedor fica louco. E tem todo o direito de ficar louco. Agora, eu só pago, repito, para ser jornalista, não para ser palmeirense. Até porque eu não posso cobrar o Palmeiras financeiramente. Até porque não tem preço, né? Eu não preciso cobrar o Palmeiras, pagar para eu ser palmeirense. Isso eu, como milhões são palmeirenses e corintianos, flamenguistas, não precisa cobrar. Né? Então é normal, eu sou paga para ser jornalista. Me contratam, graças a Deus, muitas empresas me contrataram e ainda me contratam, como eles ainda querem me contratar, porque eu sou palmeirense, eu sou Mauro Betti. E continuo muito bem aqui na Fox. E como mudar o jornalismo? Tem que partir de quem isso? É individual?
ou tem que... Individual, coletiva, como qualquer um método básico do futebol, se eu não me engano, um grande jogador e treinador de basquete norte-americano, John Wooden, para você melhorar uma equipe, você precisa melhorar você mesmo. Para melhorar uma redação, melhore-se. Então, no nosso caso, um campinho taquinho no futebol. Faça curso de arbitragem, faça curso de treinador, faça tudo quanto é curso, assista tudo quanto é jogo, vai no esporte que você quiser fazer. Mas tente se melhorar, tente se preparar e tente entender essa coisa inexplicável e ininteligível que é o momento da economia e principalmente qual é literalmente o papel do jornal. Aonde vai o jornal, onde vai a imprensa, onde vai a mídia, quem vai nos pagar. Vamos tentar fazer outras coisas, que é o que eu estou tentando, aliás, faço há muito tempo. Eu não sou o jornalista esportivo que mais trabalha, mas certamente o cara do jornalismo esportivo que trabalha em mais coisas, mais produtos, em mais áreas, realmente sou eu. Você ainda torce? Você consegue ir no estádio? Estamos gravando hoje, depois de Palmeiras... É, isso aí. Chapecoense 5, Palmeiras 1. Cara, ainda bem que eu estava trabalhando lá na Fox, estava no Rio de Janeiro, não estava no estádio. Mas é assim, até por ter um filho palmeirense, 2 filhos palmeirenses, uma filhota palmeirense, uma mulher linda de olhos e coração verde, Dona Silvana palmeirense, pensando neles eu torcendo a mais. E é legal porque eu me emociono muito com isso, né? Mas me emociono também com... É legal de trabalhar na área é o seguinte, quando o Corinthians foi campeão, bicampeão do mundo, quando o São Paulo foi tricampeão do mundo e eu já trabalhava no jornalismo, eu tinha amigos, treinador, cartola, principalmente jogadores que eram também. O que eu, se fosse torcedor, ia ficar 3 anos sem sair na rua, os caras, meus parceiros, eram. Quando o Corinthians, para pegar o último exemplo, em 2012, o Corinthians ganhando lá no Japão, eu mandando WhatsApp e torpedo para os caras, jogadores, dirigentes que eu gostava, tal, do Tite, porque os caras são meus amigos. Agora, imagina quando o Palmeiras é campeão. Faz tempo, mas enfim. Quando ele ganha, os caras são, Evair, cara, eu fiz a autobiografia do Evair, Marcão, fiz a autobiografia do Marcão. Cara, então... Sabe, como é que eu podia imaginar fazer 2 filmes e vai sair um terceiro filme, Oficiais do Palmeiras, ser apresentador do primeiro evento no Allianz Parque, o primeiro jogo, apresentador do primeiro evento, a exibição do meu filme, 12 de junho de 93, fazer 4 pré-eleições para o time, tanta coisa que eu fiz no Palmeiras, apresentação do baile, da festa do centenário, da festa popular do centenário da Praça da Sé, tantas outras coisas, cara, nunca imaginei, embaixador oficial do centenário, como é que eu podia imaginar que eu ia fazer isso na minha vida? Então, assim, é tudo maravilhoso. Assim, eu estou feliz. E até por isso que eu torço mais ainda. Que é um clube que me deu, não tem o que falar. A mim, como qualquer outro torcedor, não sou mais nem menos que o outro. Também essa maneira de ficar, se é mais, se é menos. Cara, é minha função, eu sou pago, assim como o taxidermista pode ser palmeirense, o jornalista pode e deve ser palmeirense. Até porque para tentar entender essa loucura que é o futebol, você tem que entender minimamente. Quem mais entende do futebol do Flamengo, do 15 de Piracicaba, do 31 de abril de Presidente Timóteo, é quem torce pro time. É o cara que sabe realmente até onde o lateral direito sabe que a besteira que o lateral esquerdo vai fazer. Você sabe. Então você tem que ser torcedor. Então eu consigo analisar mais o Palmeiras, não porque eu conheço os caras até um pouquinho, mas porque eu sei, eu torço pelos caras. Né? É diferente, ou melhor, é o jeito melhor para você poder analisar futebol, observar futebol. Você citou o Marcos, o Evair, você deu a escalação da academia. Falta isso no futebol hoje? Times que ficam, ídolos que marcam. Normal, até porque, por exemplo, na época da segunda academia, aquele time que eu falei, de 66 a 80, o mercado italiano estava fechado para estrangeiros. A Espanha só podia contratar um atleta. Então era diferente. Imagina o Pelé hoje. O Pelé durou 16 minutos no Santos. Né? Então, assim, não tem como. O Neymar já durou Olha que o Neymar já durou muito, né? Então, assim, não tem como. Então, é diferente. Não é só o futebol é diferente. Eu já falei que na taxidermia deve ser diferente. É um outro mundo. A gente tem que se adaptar a essa realidade. Como é que faz para a gente ter Messi, Cristiano Ronaldo? Messi meio que surgiu do nada em Rosário. O Neymar veio de Mogi das Cruzes, cresceu na Praia Grande. Pelé de Três Corações, Via Bauru, sei lá. Né? Alguns lugares nascem mais. Da Finlândia não deve nascer um novo Pelé. Né? Não, na Micronésia, com certeza. Exato, olha lá. Então, assim, pode pintar do nada, mas assim, tem muita coisa que a gente pode falar e precisaria de um simpósio para analisar. Mas a gente está revelando menos. Também, porque é o seguinte... A nossa base... Basicamente isso para o Brasil e para o mundo. Tá aqui, você está jogando bola. Daqui a pouco os caras vão mandar um WhatsApp para fazer. Em vez de fazer a jogada encerrada, levanta o braço que é no segundo pau, o cara vai mandar um WhatsApp para o outro. O zagueirão também vai combinar num grupo deles, bola cruzada no segundo pau. Ou de repente não está nem mandando o WhatsApp, eles estão vendo o vídeo do Nissim Orfali, né? Eu sou
Então o cara tem muitas mais emoções para ver o vídeo do Sr. Fale, por exemplo, ficar jogando, sei lá, Candy Crush, aquela coisa insuportável, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Não sei se é importável, o tempo inteiro fica mandando. O cara vai estar tipo o Sormani, que é mais antigo, tá lá no Orkut ainda, tá não sei o que lá. Então assim, tem milhões de coisas para fazer. Videogame PES 2010. Modestamente, merchan feito. Ponto. Então, assim, o cara tem. Antes eu jogava bola o tempo inteiro, cara. Mal, mas jogava. Porque não tinha outra coisa pra fazer. A tecnologia assim, atrapalha, então. Na tecnologia, um monte de coisa. Tecnologia, internet, namorada. Na minha época eu só jogava bola, mas nem tinha mulher na minha. Não, tinha. Então, assim. Poucas, mas tinha. Não, tinha maravilhosas até, mas é que era diferente, não sabia nem fazer. Hoje nem precisa. Você vai no Tinder, né? Você bota a foto, beleza, vai. Pumba. Então, assim, cara. É tudo mais rápido ou milhões de coisas para fazer. Então, a gente jogava 17 horas por dia, hoje joga 17 minutos. Então, da quantidade, a qualidade cai um pouquinho. É natural. Isso é no Brasil e no mundo e já é mais de 15, 20 anos assim. Sem mais, cara. Obrigado. Acabou? Pô, agora que eu começar a falar? Você tá louco. Então, viva no Sr. Fale. Valeu, gente. Um pâncreas para vocês. Canal Entre Boleiros. É simples, vocês acessem o Orkut e cliquem aqui, deem um like ali, um joinha aqui, enfim. Assistam esse canal que é o melhor canal de futebol de todos os tempos. Entre Boleiros, façam como eu. Assistam Entre Boleiros. Quanto custou?